Agora, como é segunda, a gente começa direto num bate-papo muito importante sobre dependência química. Eu fico muito feliz de fazer parte dos grupos de amor exigente dessa instituição, que não tem fins lucrativos, que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. Semanalmente, a gente aqui apresenta um pouco desse programa, mas você pode dar continuidade, deve dar continuidade nas reuniões de grupos, e aí você pode encontrar um grupo próximo da sua casa, você participa sem custo nenhum, e ali tem a possibilidade de aprender sobre os princípios de amor exigente e colocá-los em prática. Hoje nós vamos falar sobre a importância dos tratamentos psicológicos e psiquiátricos na recuperação da dependência química. E para isso eu recebo o Luiz Fernando Calduro, que é diretor de grupos da Federação de Amor Exigente, e também a Fabiane Moraes de Siqueira, que é psicóloga, palestrante, uma grande influenciadora que tem feito a diferença, tem agregado valor na vida de muita gente. Sejam bem-vindos vocês dois, que alegria. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Luiz Fernando. Obrigado nós, Cláudia. Feliz Dia das Mães, um pouquinho atrasado. Muito obrigada, aliás, para todas as mamães de Amor Exigente. Vamos sentar aqui e a gente continua o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que hoje vai ser maravilhoso. Porque as mães do Amor Exigente e aquelas que nos conhecem viram umas mães que realmente mudam o seu conceito de mãe. Elas passam a ser realmente aquelas mães que amam verdadeiramente, ou seja, que elas fazem o que precisa ser feito, mesmo que às vezes doa nelas. Entre eles o famoso não, né? Que muitas vezes a mãe tem tanta dificuldade de falar, mas as mães do amor exigente, e você também, né, Cláudia, que é mãe do amor exigente, pode e precisa falar um nãozinho de vez em quando. Bom, nossa psicóloga convidada de hoje com certeza concorda, né? Porque a gente precisa aprender a falar não, né? Sim, e eu costumo dizer que mãe sempre faz aquilo que ela sabe fazer, ela só oferece aquilo que ela pode. E muitas vezes o não é uma dificuldade, né, daquilo que ela não recebeu na própria história de vida dela. Por isso essa dificuldade de muitas vezes conseguir ofertar um limite, explicar para o filho por que ele não pode realizar determinadas atividades na vida dele, né? E o autoconhecimento vem de encontro a toda essa dificuldade, nos ajudar a sermos cada vez melhores. E lá nos grupos de auto e mútua ajuda, a gente acaba se conhecendo e é convidado a ficar cada vez melhor. Sabe que a gente vai compartilhar agora um pouquinho daquilo que a gente ouve, né, e diariamente nos grupos, porque a gente hoje está com uma psicóloga e buscar ajuda profissional faz toda a diferença. A gente vai assistir o depoimento de alguns pais que fizeram a opção de levar os filhos ao psicólogo, em alguns casos ao psiquiatra, e com isso conseguiram mudar a maneira de encarar a doença que é a dependência química. Vamos assistir e a gente continua o nosso bate-papo aqui. A terapia em família nos ajudou a procurar a confiança mútua um no outro, e conseguimos essa confiança mútua a ponto de começarmos a nos dar melhor. Existe mais confiança da parte dela em se desabafar conosco e nós com ela na ideia de orientar como pais. Eu já levei ele em psiquiatras, eu já levei ele em psicólogos, eu já fiz, entendeu? O máximo que eu podia. Eu já internei ele, entendeu? Já fiz, assim, todo tipo de conhecimento que ele poderia ter a respeito da maconha, eu acredito que ele já teve. Eu comecei a procurar psicólogo, psiquiatra, especialista e comecei a obrigá-lo a fazer uma terapia. Agora eu entreguei para ele. Surtado ou não, ele vai ter que resolver se ele quer ou não ficar com a maconha, entendeu? Porque o que eu podia fazer, eu já fiz. Às vezes ele ia, às vezes ele faltava, eu tinha que pagar consulta, mesmo ele não indo. Nós estamos aprendendo a lidar com a situação, encarar isso como uma realidade, que a enfermidade dela não tem cura, que ela vai buscar o apoio em nós, com certeza, assim como ela está buscando na clínica. Hoje ele sabe que a droga faz mal para ele, né? Ele está tentando ficar limpo. E a nossa ideia é estimulá-la a ter uma vida normal, procurar um trabalho, procurar uma religiosidade, que isso é fundamental. Tá? E isso ela está tendo lá dentro da clínica. Não adianta a gente querer dar uma de herói sendo uma codependente. Você tem que ter vida
após a codependência. Você tem que descobrir que você pode ser feliz apesar de você ter um filho dependente, entendeu? E não é feio você ser feliz porque você tem um filho dependente, sabe? Você ser uma heroína, você ficar se destruindo porque você tem um filho dependente, isso não vai levar ninguém a nada, nem o seu filho a lugar nenhum, entendeu? Você tem que ser feliz sim, você tem que seguir sua vida. Fantásticos esses depoimentos. Eu gostei muito dessa frase. Não é feio você ser feliz porque você tem um filho dependente. Muitas vezes a culpa faz isso contigo, não é verdade? É verdade. Geralmente a culpa e a vergonha limitam o desenvolvimento de qualquer pessoa. Tanto quando é um processo interno de se sentir culpado por achar que não fez algo ou que é, né, responsável pela pessoa fazer o uso da droga, quanto pelo processo de culpar o outro, porque quando eu não encontro as minhas necessidades básicas em mim própria, eu tenho a tendência de projetar isso na outra pessoa, né? Então a culpa limita o desenvolvimento, seja de qualquer membro da família, seja dos pais, dos filhos, né, entre marido e mulher, que seriam os esposos. Maravilha. Fabiana é psicóloga e eu vi ali que os pais buscam um tratamento mais completo, né? Então é psiquiatra, psicólogo, até espiritualidade. Você pensa que essa junção é importante? Importantíssima, né? Porque muitas vezes o próprio dependente, que é quem faz o uso da droga ou do álcool, ele precisa entrar com algum tipo de medicalização, né? De medicação, desculpa, e até para poder acalmar alguns conteúdos que a gente vai aprofundar dentro do processo terapêutico. Porque a terapia, ela vai trabalhar com emoções, com sentimentos, vai entrar nos relacionamentos, vai trazer dores emocionais que precisa ter um respaldo médico de uma equipe interdisciplinar. E eu costumo dizer que a própria psiquiatria, ela também pode ser importante até para a família, porque a família passa a funcionar diante desse sintoma que o dependente apresenta. Então, até costumo dizer que a gente chama isso de codependência, né? Eu costumo dizer que a família muitas vezes se torna mais dependente do que o próprio dependente, porque ela passa a vivenciar aquela rotina do controle, do cuidado, a gente vai dar conta, ele vai parar de usar, que é o desejo, né? Seja um filho, um marido, seja quem for que está dentro dessa situação, que possa melhorar. Então, a família também se perde nas suas próprias dores, deixa muitas vezes de trabalhar, deixa muitas vezes de olhar para si e adoece psiquicamente muito mais até que o próprio dependente que tem a substância química que está corroendo internamente o organismo dele. E é isso que nos grupos vocês acabam vendo muito de perto, né? Sim, Cláudia. E nós estávamos conversando antes do programa iniciar a evolução que o Amor Exigente passou também juntamente com as comunidades terapêuticas ao longo destes anos. E hoje nós vemos realmente esta doença como uma doença multifatorial e que precisa também um complexo grande de tratamentos. Então não é apenas o grupo de apoio, não é apenas a psicologia, não é apenas a psiquiatria, não é apenas a espiritualidade, mas é tudo junto, o trabalho, tudo junto para que a gente possa combater este flagelo da dependência química e da codependência, porque o dependente químico está adoecido, é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, a gente sabe, mas a codependência causa doenças que podem ser fatais. Então é preciso que haja um tratamento da família como um todo. Porque na dependência química sempre tem um facilitador, né? Aí você, mãe, fala assim, não facilito nada, muito pelo contrário. Mas às vezes é se sentindo e ficando refém da doença do filho que você acaba facilitando o uso do filho. Como é que é isso, Fabiane? Tem muito uma base dentro da própria história de vida, né? Eu costumo dizer que as pessoas, elas buscam por necessidades básicas que envolvem desde a fisiologia, né? Questões que envolvem alimentação, comida, toda a questão com o corpo, que quando falta também pode ser um processo para algumas doenças, e necessidades básicas que as pessoas buscam que se tornam faltas na vida dela. Então, necessidade por amor, por carinho, por atenção, necessidade de pertencer, de ser validado pelo outro. E isso ocorre com todas as pessoas, porque nós somos seres humanos que vivemos em relação. E aí, quando as pessoas sentem falta disso, alguns
têm recursos mais positivos, porque a história de vida contribuiu para encontrar alguns mecanismos de superação, e outros têm alguns mecanismos que a gente chama de mais defensivo, que eles não conseguem fazer esse enfrentamento. Então, eles vão em busca de substâncias, pensando dependente, por exemplo, que possa trazer um alívio no seu estado emocional. Então, a tristeza, a angústia, a raiva, aqueles sentimentos que ele vai vivenciando com muita profundidade, ele passa a buscar na droga um momento do alívio, de eu ter um estado mais tranquilo para poder viver. É que naquele momento ele não entende que no começo tudo é muito bom, né, porque dura mais, mas depois ele passa, né, até por uma questão de inversão à tolerância, a depender cada vez mais daquele processo. E a família vai adoecendo nesse mesmo movimento, nessa mesma intensidade, porque a família, muitas vezes uma mãe, né, um pai, eles entendem que quando eles descobrem essa situação, eles podem lidar sozinho com isso. Eles acham que vão salvar o filho, o marido, e muitas vezes isso passa anos nesse mesmo processo, sistema, vão adoecendo, e aí quando entende que pode buscar ajuda, já está muito instalado e aprofundado. Então é um processo que realmente precisa olhar para essa história, entender por que trouxe essas faltas, essas angústias, porque o processo de mudança não está no outro, está em si mesmo. Quando eu me preencho e vejo sentido de vida, eu consigo olhar para o outro não como culpado pelas minhas não realizações, mas eu tenho potencial e capacidade para isso. Agora, para poder chegar nesse nível, precisa se cuidar, precisa se tratar, por isso precisa de uma equipe interdisciplinar. E qual é a importância, né, essa equipe interdisciplinar de um grupo como Amor Exigente, que tem essa troca de experiências? Importantíssimo, porque quando a gente pensa pessoas que já passaram por esse processo, que têm uma história de superação, são pessoas que podem positivamente influenciar, porque a gente vive num mundo onde somos influenciados e influenciamos, né? Essa questão da manipulação, ela é existente no mundo. Quando a gente pensa pessoas que passaram por esse processo, conseguiram superar, elas podem ser consideradas como força para outras pessoas receberem apoio. Né? Então, um grupo, né, qualquer grupo de apoio que trabalhe com famílias, que possam ali acolher a dor do outro e esse outro se reconhecer naquilo que ele passou, é um processo também que pode ajudar as pessoas a se superar. O ser humano se ajuda, né? Essa troca é linda, eu sempre falo disso. Como é bom a gente entender que a gente está aqui para se conectar e um para ajudar o outro, né? Me emociona muito ouvir de uma profissional da área a importância do amor exigente e dos nossos lemas, né, Cláudia? Sozinhos estamos perdidos, em comunidade encontramos a nossa força, e o início da oração da serenidade, que é tão característica do amor exigente, que diz: eu seguro a minha mão na sua, uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Esse juntos é o que faz a diferença. Gostaria até de complementar, porque assim, é o espaço que a pessoa tem de poder falar, né? A gente está vivendo num mundo hoje que as coisas estão tão corridas, tão loucas, assim, no sentido de produção, que quando você encontra alguém que possa te ouvir, você se sente acolhido, sabe essas coisas da necessidade, da falta que eu estava comentando? Você sente que ali existe, né? Então, o outro pode ser alguém que te acolhe nesse afeto, nessa sensação de pertencimento. Só para contribuir, Cláudia, tem um projeto que eu trabalho, né, que a gente atende famílias de dependentes químicos. E a gente tem observado que muitas vezes a família tem uma dificuldade muito grande de compreender que ela adoece tanto quanto o dependente. E aí, dentro do que a gente tem levantado como pesquisas, a gente tem observado que quando o dependente entra num processo de tratamento, a família muitas vezes tem dificuldade ou não aceita que ela também entre em um cuidado para ela, né? Então, a gente observa, assim, estatisticamente falando, dentro das pesquisas que nós temos realizado, que de 70% a 80% das famílias não dão continuidade no seu processo de tratamento. E quando eu falo tratamento, é assim, né? Enquanto o dependente está lá se tratando, ele tem uma equipe de psicólogo, psiquiatra, está passando por todo o processo de desintoxicação, está começando a construir uma outra realidade de mundo, uma visão diferente. E a família está em casa, agindo da mesma forma, se comportando do mesmo jeito e não percebe que quando ele mudar
quando ele voltar mudado, ele vai encontrar uma família que não mudou e que vai recebê-lo sempre com desconfiança, o que está fazendo, o que vai fazer com o dinheiro, né? Então, a forma como a família lida, eu costumo dizer assim, a família nunca é culpada pelo que acontece com seu filho ou com seu marido, nunca, não existe culpa, né? O que existe é assim, a maneira como a gente se comporta pode contribuir. E se os familiares entenderem que eles podem mudar esse comportamento, ressignificando o seu olhar, que é dando um outro sentido para o mundo, as coisas podem melhorar quando ele voltar para casa desse tratamento, né? E eles aprenderem juntos como lidar no dia a dia de uma forma diferente para não adoecer tanto. E eu tenho certeza que já temos mensagens aqui, mas eu pedi para a gente segurar um pouquinho o assunto de terapia familiar, para a gente poder falar com foco em relação a isso. Como é que funciona a terapia familiar? A terapia familiar é uma modalidade de atendimento em que toda a família participa junto, né? Então, uma dúvida que eu já ouvi as pessoas tendo sobre a terapia de família é assim, mas quando a gente vai para o atendimento, cada um paga o seu? Não, é o mesmo valor que se paga, seja para uma pessoa só, vai contemplar toda a família. Então, vai o pai, a mãe, vai os filhos para o atendimento. E durante o atendimento, é a possibilidade do profissional ouvir cada um, o olhar que eles têm, né? Então, por exemplo, dentro da questão da dependência química. Como é para uma mãe ter um filho dependente químico, ouvir o pai falar a visão que ele tem em relação à dependência, ouvir os irmãos dizer, porque eles também sofrem muito esse processo, né? Tem aquele que é mais envolvido e aquele que se distancia, independente da forma como ele lida com esses processos, ele está adoecendo também e interfere, inclusive, nas escolhas conjugais que eles vão fazer posteriormente. Então, a terapia familiar ajuda a não só ouvir todo o que cada um pensa em relação à dependência, mas também aprofunda na história como estão as relações, a possibilidade dos pais ouvirem os filhos falar sobre suas questões, ouvir falar sobre como que um filho se sente quando ele vai atrás, né, daquele outro irmão que está dependente, diante da dependência dele, né? Então, a terapia familiar trabalha a relação e trabalha como pode ficar, né, como pode modificar esses comportamentos para que eles possam se relacionar melhor. Maravilha. Eu já tenho realmente bastante participação, vou abrir um pouquinho para a gente ajudar a turma de forma pontual. Só que eu queria muito chamar a sua atenção, porque assim, a dúvida de um é parecida com a do outro, a gente é ajudado com todas as respostas, mesmo que você não viva o drama da dependência química, é bom conhecimento para você poder ajudar outras pessoas que um dia possam surgir pela sua vida, no seu caminho, tá? Então, a primeira pergunta, ela não se identifica, diz: boa tarde, sou mãe de 2 jovens dependentes de maconha. Me sinto, sim, muito culpada. Isso tem me destruído dia após dia. Até meu esposo ficou sem rumo. Estamos perdendo tudo. Por favor, me ajudem. Não sei o que fazer. Eles me pedem dinheiro. Se não dou, tenho medo que eles façam coisas ilícitas para conseguir a droga. Medo de nada, só amor é o lema do Padre Haroldo, não é? Se as famílias não tomarem uma atitude, o pior vai acontecer. O medo do EC, ele precisa realmente ser excluído da vida das famílias. Porém, voltamos no assunto de que sozinhos, só este casal, só não permaneçam sozinhos. Porque quando você está sozinho, você não tem força para fazer o que precisa ser feito. A dizer os nãos que precisam ser ditos. Então, busque o apoio do grupo, para que você possa realmente não ter medo de tomar as atitudes importantes que você precisa tomar. Fabiana. Cláudia, um pai ou uma mãe ama tanto o seu filho que sentir a dor, inclusive de falar um não para ele, será que eu não dou o dinheiro? É aquele medo muito grande assim, então, eu não dou o dinheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar em que lugar? Então, a gente entende que por trás disso são os medos do que pode acontecer de pior. Agora, por outro lado, também não ir, né, nesses e se, não colocar possibilidades de limites, também é alimentar, né, esse processo dele continuar nessa dependência. Então, de fato, é importante que a família busque grupos de ajuda, porque nesses grupos ela pode se sentir fortalecida e busque, né, o conhecimento de um profissional que possa acolher nessa dor e, inclusive, orientá-los. Como eu lido com meu filho nesses momentos, né? Porque a gente sabe que o que está por trás é o amor.
Com certeza. Próxima pergunta. Boa tarde. Gostaria de tirar uma dúvida. Descobri que a minha filha de 16 anos começou a se envolver com droga, com companhias que não prestam. Achamos melhor ela ir passar um tempo com a minha irmã no interior. Gostaria de saber se fiz certo agir assim. Amor Exigente costuma dizer que, às vezes, as mudanças geográficas não resolvem muito, porque a questão vai acompanhar a sua filha e ela vai continuar fazendo as mesmas coisas se não realmente for provocada para ter as mudanças no comportamento dela. Estávamos falando também antes do encontro que a gente só pode mudar a nós mesmos. Então, traga a sua filha de volta, faça as mudanças na sua casa e você vai realmente ficar surpreendida, como eu fiquei, Cláudia, quando vocês estavam falando de terapia familiar. Eu e minha esposa e meus filhos fizemos em 2 momentos importantes essas terapias e elas realmente foram de grande ganho. Então, traga a sua filha de volta para você, o filho, não lembro agora como é que é. Filha de 16 Filha anos. de 16 anos e faça umas mudanças nas suas famílias. Fabiana, é fácil a gente voltar a tomar as rédeas em relação aos filhos, voltar a ser autoridade de uma filha quando essa autoridade foi perdida? Não, não é fácil, porque a família ela já está há longos anos agindo da mesma forma. Embora não seja fácil, é preciso, tem etapas, tem o acolhimento para que ela possa sentir que aquilo vai piorar um pouquinho, mas vai vir a melhora, né? E eu gostaria de contribuir no sentido de que, assim, a primeira defesa que a família tem é acreditar que o que leva um filho a ser dependente está apenas nas situações externas. E ela tem muita dificuldade de olhar para o que acontece dentro de casa. Então, essa questão de eu tiro das más companhias, né, daquele ambiente que é muito ruim para o meu filho, mas eu também levo ele para longe. E aí, se tem uma questão relacionada ao próprio relacionamento pai, mãe, filho, isso vai se complicar ainda mais, né? Então, eu concordo, eu penso que nesse momento seria importante trazê-la de volta, trabalhar todos os processos de comunicação, de como se dá a relação na família para fortalecer os vínculos, porque uma pessoa que já está fragilizada, já está usando, né, a droga porque está fragilizada, ficar distante, ela pode se fragilizar mais ainda por sentir que não tem apoio da família. Perfeito. Só uma pergunta rápida aqui, que o nosso tempo já se foi, mas tem muita gente perguntando se Amor Exigente também trata de depressão em jovens. É a Maria Clara de Diadema que quer saber. Sim, o Amor Exigente, com os seus princípios de autoconhecimento e também de aumentar a autoestima dos participantes, ele pode ser um bom instrumento. E também, aí voltando no tema importante do programa de hoje, muitas vezes entre as partilhas e entre as conversas de roda, pode aparecer a necessidade de encaminhar essa família a um tratamento psicológico. E depressão é uma doença que precisa de tratamento, né, Fabiane? A depressão é o transtorno psiquiátrico que mais atinge as pessoas no mundo e tem levado muitas pessoas ao suicídio. Então, a droga, ela pode ser apenas um start de que tem coisas mais profundas, né, naquilo que a pessoa está vivendo. Então, tem que buscar ajuda. Perfeito. Gostei muito do nosso bate-papo hoje. Também. Passou muito rápido, né? Foi. Né, Rodrigo? Mas, olha, quero te convidar para um tempo precioso de qualidade em agosto, no Congresso de Amor Exigente. Quem ainda não fez a inscrição, precisa fazer, mas faça rápido para você não ficar sem a oportunidade de estar de frente a muitos profissionais, psicólogos, psiquiatras e pessoas que têm a experiência de Amor Exigente de muitos anos e que estarão lá para compartilhar tudo isso com você. Você entra no site www.amorexigente.org.br para fazer a sua inscrição ou ligue no 19 3252 2630. O congresso é no Rio de Janeiro, em agosto. E este fim de semana, Cláudia, não é nem fim de semana, já é no meio da semana, a FEAE e eu estaremos em Foz do Iguaçu, sensibilizando a cidade que não tem grupo de Amor Exigente, na Universidade UDC, quinta-feira agora, às 20 horas, nós vamos sensibilizar a sociedade de Foz do Iguaçu para ter grupo de Amor Exigente. E no sábado, na cidade de Medianeira, um encontro do dia inteiro para falarmos de Amor Exigente, que vai ser na Casa de Formação Nossa Senhora de Medianeira, sábado o dia inteiro.
Maravilha. Amor Exigente é baseado em vários princípios, foi fundado pelo Padre Haroldo e Dona Mari, conta com o apoio de muita gente que viveu o drama da dependência química e vive, mas também de profissionais como Fabiana e tantos outros psicólogos e psiquiatras que dão todo o apoio para o grupo. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Agradeço. Eu gostaria de colocar rapidamente aqui que quem tiver interesse em fazer terapia de família, o Cefatef é uma instituição que atende gratuitamente. Então, quem estiver aí em situação de dificuldade, entre em contato conosco, que nós atendemos. Tá? Como é que entra em contato? Olha isso, gente. De forma gratuita, terapia em família. Como é que faz? 3021 79 3021-0908. Isso em São Paulo? Em São Paulo. 3021-0908. Gratuito. Se você está em São Paulo, olha lá, hein? Que maravilha. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Um prazer. Muito bom te receber. Obrigada. Paz e bem. Paz e bem.